Nós somos uma igreja viva, cativante em células. É isso que nós queremos ser quando crescer. Apenas com 15 meses de vida, nós já estamos vivendo grandes coisas da parte de Deus na nossa igreja. Amém? Você testifica isso? Com os poucos testemunhos que a gente ouviu aqui, no ambiente da escola do discípulo, já é tremendo ouvir, né, gente? A gente sai encorajado. Imagina o que Deus está fazendo nas células, gente. Tanta coisa Deus está fazendo nas células. Nos nossos cultos, nas nossas conferências, nós já estamos vivendo grandes coisas, não só no nível individual, mas no coletivo. Mas nós também somos uma igreja com uma missão, e a nossa missão é viver em Cristo, cativar as pessoas e fazer discípulos. Pode repetir comigo? Viver em Cristo, cativar as pessoas e fazer discípulos. E se você ainda não percebeu, nós temos sido intencionais em mobilizar a nossa igreja na prática da missão. Isto é, nós pegamos a nossa missão e distribuímos elas, damos a ela um sentido. E a gente faz isso através das 4 estações da Casa Viva. Felipe, se tu conseguir achar, coloca na tela para a gente. O nosso cativar as pessoas, ela foca em evangelizar as pessoas por meio dos relacionamentos cativantes. Vou repetir. A nossa estação cativar significa que a gente vai focar no evangelismo e por meio de relacionamentos, porque a gente quer evangelizar dessa forma, com relacionamentos. O nosso fazer discípulo é a estação que nós chamamos de discipular. É por meio das células e da mesa que a gente vive discipulado. Por que fazemos isso? Porque é uma grande ordem para a igreja. E o nosso viver em Cristo é a estação que nós buscamos e experimentamos o sobrenatural, onde a gente busca avivamento, onde nós somos intencionais para encher-nos do Espírito Santo. Quem já está aqui há um tempo está percebendo esse movimento. Pode deixar a tela principal mesmo, a primeira. Isso. O ano da nossa igreja não é de janeiro a dezembro, o ano da nossa igreja é de julho a junho. Então, as 4 estações a gente vive dessa forma. Então, os primeiros 6 meses da Casa Viva não tinha estações, a gente estava começando mesmo. E em julho nós iniciamos o cativar, discipular e o viver. E hoje nós estamos dando o start para a estação celebrar. E é importante que você saiba um pouquinho, que a gente não fica explicando isso sempre, mas sempre de uma estação para outra a gente tem um carinho de explicar no que você está envolvido, o que a nossa igreja trabalha. Na estação celebrar será um tempo de alegria, um tempo de colheita, um tempo de adoração. Nós vamos celebrar mais batismos, nós vamos celebrar mais renovação matrimonial, nós vamos celebrar mais Santa Ceia, nós vamos celebrar os nossos louvores, vai começar a ter louvor nordestino. Então, quem gosta de sanfona, aproveita que essa é a estação, tá bom? Quem sabe, logo, logo a gente vai trazer. Então, vai ser um tempo de celebração. E qual será o marco dessa estação? Não posso falar agora, a gente revela depois. Assim como a conferência de avivamento foi um marco para a estação viver, assim como o dia do amigo foi um marco para a estação cativar, assim como o discipulado à mesa foi um marco para o discipular, nós também teremos um marco para a estação celebrar. É óbvio, nós teremos um arraial da nossa igreja, tá certo? Depois eu te explico melhor, não se escandalize, você que não conhece o forró que habita em mim, né? E a cultura nordestina que a gente valoriza. Certamente nós vamos encerrar a nossa estação com um arraial da multiplicação, como foi ano passado. Isso é a agenda do nosso coração, mas eu creio que nós seremos surpreendidos por Deus. Eu tenho um convite para você. Viva tudo o que essa estação tem para lhe oferecer. Porque eu sei que Deus liberará uma unção de cura, de alegria e multiplicação em nossas vidas. Eu creio nisso. Tenha uma atitude de celebração. Tenha uma atitude de gratidão em todo o tempo, porque eu tenho certeza que nós seremos surpreendidos.
O Salmo 103, verso 2 vai dizer: e não me esquecerei de nenhum só de seus benefícios. Lamentações 3:21 vai dizer: e eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Será um tempo de celebração. No entanto, tudo aquilo que temos construído e Deus tem sedimentado na nossa vida, ela não é um evento, ela não é para ficar no espaço nem na agenda. Ela é um cultivo que você deve realmente viver com toda a intensidade. Alguém lembra que nas últimas ministrações nós apresentamos, por exemplo, 2 livros que nós recomendamos que você leia, mas leia mesmo, irmão, compre esses livros. Os Segredos do Lugar Secreto e Removendo as Máscaras. Não deixa passar essa estação sem você comprar e ler, porque se é indicação, pode acreditar, tem algo da parte de Deus para o seu coração. Se a gente sugeriu que você realmente reserve o seu lugar secreto, tenha o seu hábito de busca, de leitura, que a gente não pode ficar aqui todo domingo dizendo para você, vá para o seu lugar secreto, vá orar, vá ler a Bíblia, vá jejuar. Imagina, daqui a 3 meses você não aguenta mais e não volta aqui. A gente dá estímulo para que você viva no seu dia a dia. E a gente não vai abrir mão. Assim como a noite do fluir, agora é um fluir para mais, isso é um resultado da parte de Deus para a nossa igreja. Porque nós estamos com sede. Eu estou com sede. Eu estou vendo uma igreja sedenta, onde a gente não tem que orar, mas a gente escolhe orar. A gente escolhe a presença de Deus. É isso que está no nosso coração. Amém? Abra sua Bíblia, então, em Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. E eu terei 35 minutos para deixar uma palavra para o seu coração nessa manhã. Ela é uma palavra introdutória para essa estação. Então, aqui é uma semente, é uma primícia. Ouça e viva isso com muita atenção. Eu vou me utilizar da Bíblia Viva. Pastor, que Bíblia você adere? Nós estamos fazendo uma transição. Se você for comprar uma Bíblia, compre a Bíblia Viva. É uma das versões que a gente quer usar para a nossa igreja. Ok? Lucas 17, a partir do verso 11. Continuando eles o caminho para Jerusalém, chegaram à divisa entre a Galiléia e Samaria. Verso 12. E quando entraram em uma aldeia dali, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Verso 14, ele olhou para eles e disse: vão aos sacerdotes e peçam que examinem vocês. E enquanto eles iam, a lepra desapareceu. Verso 15, um deles voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo-lhe pelo que ele havia feito. Este homem era um samaritano. Verso 17, Jesus perguntou: não foram 10 homens que eu curei? Onde estão os outros 9? Só este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse ao homem: levante-se e vá embora, a sua fé o salvou. Espírito Santo, obrigado por essa manhã tão intensa, tão alegre, tão cheia de vida, de testemunhos, de resultados visíveis da tua graça, do teu poder, da tua palavra em nós e através de nós. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor moveu cada um desses irmãos das suas casas. Eles acordaram talvez mais cedo, tiveram que preparar tudo para estar nessa manhã. Eu quero te pedir que o Senhor honre a decisão dos teus filhos nessa manhã para aprender mais da sua palavra. Eu quero te pedir que o propósito desta palavra encontre espaço no nosso coração, nos confronte, nos transforme, nos abençoe. Faz isso, Pai, no nome de Jesus. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma história maravilhosa, onde Jesus encontra 10 leprosos. Vamos ao contexto. A lepra
é algo que é contagiosa. Logo, quando alguém ficava leproso na comunidade de Israel, ele era retirado da cidade. Os leprosos tinham que viver fora da cidade, sem o convívio social. Por quê? Porque eles tinham uma doença, a lepra. Logo, os leprosos ficavam isolados. E eu já quero pegar um primeiro ensinamento nessa introdução. O cenário me chama a atenção. Por quê? Porque fala de ambientes que nós escolhemos estar, conscientes ou não. Mas o fato é que leproso atrai leproso. O fato é que se você está mal, a tendência é trazer para perto outros que estão mal igual a você. Porque leproso atrai leproso. Afinal de contas, minhas feridas não será passada para o outro leproso. Ele também tem a mesma doença. É muito comum, irmãos, a gente ver isso. Insensato atraindo insensatos. Porque é diferente quando o insensato encontra um sábio, é ou não é? O sábio nos confronta. O insensato faz o quê? Se afasta. Se afasta do sábio para que na terra dos insensatos não habite o sábio. Então, só um lembrete na introdução. Cuidado com os ambientes e com as pessoas que você está andando. Não é para fugir delas, é para influenciá-las. Eu trabalho isso na vida do meu filho Levi, de 8 anos. Eu já ensinei uma série de frases que estou permeando a cabeça do meu filho para que o Espírito Santo leve para o coração e leve para as atitudes. Mas nós já vivemos na nossa jornada de 8 anos 3 ensinamentos muito importantes. Levi, o que é que faz para ser um homem de verdade? Levi, o que é que faz para ser um homem de Deus? Levi, o que é que faz para ser um homem bem-sucedido? E o Levi vai te responder se você perguntar para ele. E uma das coisas que eu coloco na minha descrição para o meu filho Levi é: Levi, para ser bem-sucedido tem que influenciar. Você não vai ser influenciado. Aliás, você escolhe as suas influências, mas você tem que ser um influenciador. Então eu tenho uma pergunta para você. Você está andando com quem? Outra pergunta. Você está andando por onde? Terceira pergunta. Você está sendo incomodado por quem? Se não tem ninguém te incomodando, sinal de alerta. Porque sábios incomodam insensatos. Leproso não incomoda leproso. Pornógrafo não confronta pornógrafo. Os leprosos eram afastados da cidade. Só para ficar claro nessa introdução. Jesus então ia passando por ali, ele está de longe. Por que Jesus está de longe? Porque não se ousava se aproximar de um leproso. Porque não ousavam se aproximar de ninguém. Isto é, quando um leproso se aproxima de alguém, o leproso tem que dizer: leproso passando, leproso passando. Isso é cultura. Para que todos saibam e se afaste. E por isso eles gritam para Jesus, certo? O texto vai dizer: mestre, tem compaixão de nós. Eles não se aproximam de Jesus, eles gritam para que Jesus, sabendo que eles estão distantes, ouça o grito deles. Aí Jesus diz o seguinte: vá se apresentar ao sacerdote e daí vocês serão curados. Irmãos, não sei quanto a você, mas é uma instrução muito estranha. Como assim? Eu estou pedindo ajuda para você, Jesus. Você está pedindo para eu ir ao sacerdote? Então, muita atenção nessa instrução de Jesus.
porque isso não faz sentido, isso é muito maluco. E aí a gente tem que entender o que a palavra de Deus está nos ensinando, porque esses leprosos começam a obedecer, mesmo ainda estando leprosos. Guarde isso. Então, vão até os sacerdotes, se apresente a ele, e sabe o que eles poderiam esperar dos sacerdotes? Ser humilhados. Os leprosos já esperavam ser humilhados, porque eles eram leprosos. E esses 10, de alguma forma, acreditaram na palavra de Jesus. E eles vão caminhando ao local para encontrar o sacerdote. É uma cena estranha. Está acompanhando aqui? Eles estão gritando, estão longe de Jesus. Jesus normalmente se aproxima das pessoas, ou as pessoas se aproximam dele, eles estão distantes. Jesus dá uma ordem para eles irem ao sacerdote. Aí a Bíblia diz que no caminho da obediência eles são curados. Queridos, no verso 14, aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Essa é a versão NVI, mas na versão a mensagem diz: eles obedeceram e enquanto estavam a caminho, a lepra desapareceu. Isso é extraordinário. Sabe o que eu aprendo aqui? Que eu não devo esperar o milagre acontecer primeiro para eu obedecer. Mas enquanto eu obedeço uma ordem estranha de Jesus, às vezes sem entender mesmo, ele começa a me curar. Isso é maturidade espiritual, irmãos. Imagine um leproso agora olhando um para o outro. Cara, o que está acontecendo com você? O seu braço agora está normal, a sua pele voltou ao normal, e vocês estão diferentes. Imagina eles olhando um para o outro, admirados com a cura do processo. E de repente, eles estão com pele de criança, eles estão felizes, e daí no caminho eu fico imaginando um dizendo para o outro: eu vou lá no sacerdote, eu vou cumprir a ordem que ele mandou, eu vou lá. Aí eu imagino o outro dizendo: eu vou lá mais no sacerdote, eu vou correr para minha casa que eu estou doido para dar um abraço na minha família. Eu imagino o outro leproso dizendo: agora eu vou voltar a pescar, porque eu sou pescador. E aí um vai para um lado, outro vai para o outro. Os 10 leprosos agora estão curados, não precisam mais andar juntos, e eles querem encontrar os seus queridos. E a Bíblia diz: um não foi para casa, um não foi procurar emprego, um não foi até o sacerdote, um disse: eu preciso voltar. Eu preciso encontrar esse homem que com uma palavra curou aquilo que era incurável dentro de mim. Esse leproso vai ao encontro de Jesus, porque agora ele poderia se encontrar com Jesus. E ele começa a fazer o que, gente? Agradecer. E aqui a gente chega na base para a nossa estação celebrar. Não existe celebração sem uma alma profundamente grata. Você está comigo? Aqui é o cerne da nossa estação como igreja. Pessoas gratas voltam. Pessoas gratas expressam com palavras. Pessoas gratas são habilidosas no louvor, porque louvor é uma expressão de gratidão. Pessoas gratas, elas se entregam, elas adoram, porque todo ambiente, por mais complicado que seja, meu irmão, se escolhermos o caminho da gratidão, tudo muda. É ou não é? Já começou a agradecer na fila lá do supermercado? Quando está todo mundo reclamando, você muda o ambiente. Agradecer por quê, pastor? São tantas lutas. Você não sabe o caminho que eu tenho andado, que deserto que eu tenho vivido. Mas entendo que não há situação que Deus não esteja do meu lado. É tempo de celebração. Eu aprendi, irmãos, há alguns anos atrás, que eu não sabia celebrar. E eu comecei a praticar a celebração. Para você ter ideia, há
a Vanessa, quando a gente começou a namorar, ela quis preparar um mêsversário, um mês de namoro. E ela chegou com um bolo e eu perguntei para ela, o que é isso? Não estou entendendo. Aí eu entendi que ela estava celebrando o mês do nosso namoro. Como ela é uma pessoa persistente, aí no segundo mês ela fez de novo. E eu disse, mas o que é isso? Tonto! Eu não sabia celebrar. Eu venho de um contexto familiar que até dia do aniversário é esquecido. Então, assim, celebrar, sentar à mesa, vamos fazer festa. Não, eu realmente não vim desse contexto. Aliás, eu estava nos ambientes para fazer os outros se alegrar. Então, imagina, venho de uma cultura que não se celebra, eu era músico, então eu ia para uma celebração para trabalhar, não para celebrar. E sabe o que eu tenho percebido? A gente realmente não sabe celebrar as nossas conquistas. Eu não quero surfar na sua falta. Eu quero te inspirar nessa manhã, porque tem alguém aqui que foi transformado e está em processo ainda. De alguém que tem cultivado a celebração. Tudo na vida você tem um motivo para celebrar, meu irmão. Um motivo para agradecer. É por isso que os céus é um lugar de louvor e adoração, percebe? Porque os céus é um lugar cheio de louvor. Por isso que nós intencionalmente colocamos esse louvor hoje. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. O seu louvor invade o quê? Os céus. Os céus é um ambiente de gratidão e de celebração. Amém? Eu quero então apresentar, baseado nesse texto, pelo menos 3 características de uma pessoa grata. Guarde isso. Verso 14. Ele olhou para eles e disse, vão aos sacerdotes e peçam que examinem vocês. E enquanto eles iam, a lepra desapareceu. Irmãos, escreva isso. Pessoas gratas são pessoas libertas. Eu não sei se você sabe, mas a lepra não era só uma doença, era uma maldição. Sabia disso? E eu vou te mostrar em Números capítulo 12, essa história que nós ouvimos, Moisés, Arão e Miriam, né, sendo ministrado aqui pelo profeta Arnon. Agora vocês vão ver uma outra versão desse trio. Números capítulo 12, verso 1. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher. Vamos aqui. Um dia Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele tinha se casado com uma mulher cussita e disseram, será que o Senhor só fala por meio de Moisés? Ele também não tem falado por nós? E o Senhor ouviu isso. Vamos lá. Ora, Moisés era um homem muito manso. Quem diria, né, gente? Olha o que a Bíblia diz. Moisés não era nada manso, viu? Mas ele foi transformado, mais do que qualquer outro homem que havia na terra. Forte, né? Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês 3 venham até o tabernáculo, quero ter uma conversa com vocês. E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, ficou na entrada do tabernáculo e chamou Arão e Miriam, quando ambos se apresentaram. E ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando há um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelo a ele por meio de visões e falo com ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por meio de figuras, e ele chegou a ver a forma do Senhor. Por que não tiveram medo em criticar meu servo Moisés? Segue. A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Enquanto a nuvem saía de cima do tabernáculo, Miriam de repente ficou com lepra e com a pele branca como a neve. Quando Arão viu que Miriam estava com lepra, disse a Moisés, por favor, meu senhor, não nos castigue por causa deste pecado. De fato, fomos tolos e pecamos. Não deixe que Miriam seja um feto abortado que nasce com a metade do corpo destruído.
Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, eu peço que a cure. Irmãos, lepra não é só uma doença, é uma maldição. Rapidamente, Miriam, irmã de Moisés, que também havia saído do Egito, que passou pelo Mar Vermelho, que estava no deserto em direção à Terra Prometida. Aí Miriam, com seu espírito crítico, de ingratidão, de murmuração, e começou a falar mal de uma autoridade. Porque só Moisés fala com você. É como se Miriam lá no íntimo dissesse assim: quem ele pensa que é? Está achando que agora é o libertadorzão de Israel? Lá no íntimo ela tá ingrata, ela está insatisfeita com o crescimento, com o posicionamento. E Deus diz assim: ó, menina, vem cá vocês dois, eu falo com ele face a face, dá licença, eu escolhi ser assim. Você está preocupada com o quê? Deus chama os três para uma conversa, e Deus está dizendo: Moisés é meu amigo, aos profetas eu falo por sonho, por visões, com Moisés eu falo face a face. Então a ira do Senhor se acendeu sobre ela, e eis que Miriam estava leprosa. Depois que Moisés intercede por Miriam, é que ela volta ao normal. Importante, queridos, Miriam estava com uma lepra porque estava murmurando e falando mal de uma autoridade espiritual. Queridos, a gente vive numa cultura aqui no Brasil que a gente tem liberdade para fazer e falar o que a gente quiser, até dado a impunidade que é tão grande na nossa nação. Mas cuidado para você não quebrar esse princípio de honra às autoridades. Não fale qualquer jeito, de qualquer maneira, com um prefeito, com um governador, com um presidente, com toda a autoridade que Deus estabelece nessa nação. Cuidado como você se reporta ao seu pai, ao seu avô, ao seu líder, ao seu pastor, a quem é a autoridade, seja no estacionamento de um shopping. Você sabia que tem uma autoridade no estacionamento de um shopping? Cuidado, nós somos seletivos. A gente se submete a quem a gente quer. E toda quebra de autoridade tem uma resposta da parte de Deus. Sabe o que é que me impressiona nesse texto? O próprio Moisés ora pedindo pela cura dela. Gente, isso é tremendo, sabia? Isso é maravilhoso porque essa é uma história que tipifica Cristo. Cristo é aquele que perdoa o meu pecado e remove a minha lepra. Ele me dá uma nova chance, ele me traz de volta, assim como Miriam foi curada e foi purificada. Por isso, guarde isso no seu coração. Uma pessoa grata é uma pessoa liberta. Uma pessoa liberta não tem murmuração como estilo de vida, e nem a ingratidão faz parte do seu ritmo, do seu dia a dia. Por isso, se você carrega um espírito murmurador, você precisa de libertação. Todas as vezes que você reclamar de alguma coisa, lembre, você é co-herdeiro com Cristo reclamando de alguma coisa que está faltando na sua vida. Como assim, meu irmão? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Tudo que Ele nos deu é para nós. E Ele tem o seu tempo e o seu jeito para derramar no nosso coração. Quanto mais libertos somos do pecado, mais livres seremos. Livres de quê? Da mentalidade de órfão. Livre de quê? Do sentimento de rejeição. Lembra da atitude do filho próximo, reclamando que o irmão recebeu uma festa? Lembra disso, quando o filho pródigo volta, o pai faz uma festa para ele, o filho próximo, cheio de murmuração no coração, começa a ficar com inveja e a murmurar: nunca fez uma festa para mim, tu já tem tudo, meu amigo, apenas usufrua. Os leprosos tinham sim um sentimento de rejeição, porque eles estavam isolados. Mas Deus, em Cristo, podemos ser libertos dessa mentalidade de rejeição, dessa mentalidade de escravo. Lembra dos espias de Números 13?
Sabe o que os espias fizeram? Falaram mal da terra que estavam espiando. O que eles fizeram? Deram um diagnóstico da terra de Canaã. Eles diziam: a terra devora os seus moradores, e todo o povo se viram nela, são homens de grande estatura, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Olha o diagnóstico dos 10 espias. Aqui está o retrato de alguém com mentalidade de escravo. Irmãos, ver os outros como gigantes e a si mesmo como gafanhotos, essa é uma mentalidade de escravos. Como é que isso pode acontecer? Esses mesmos que deram um relatório negativo da terra foram os mesmos que viram a coluna de fogo, viram a nuvem, viram o mar se abrindo, mas o espírito de murmuração dentro deles era tão forte que eles não conseguiram enxergar as evidências da promessa de Deus. Preste atenção. Quando você reclama e murmura, você está fazendo a intercessão do diabo. Eu sei que é forte. Murmuração é intercessão demoníaca. Vou pintar um outro cenário para você entender. Imagina que alguém vai chegar aqui na nossa igreja. Vamos lá, vai chegar aqui na nossa igreja, ela fica assim: esse pessoal aí da Casa Viva fica dizendo que é cativante, mas ninguém me percebeu por aqui. Ninguém se importa comigo. Ninguém está cuidando de mim. Aí começa a linguagem da insatisfação. Só que no próximo domingo você vem de novo. Aí você diz assim: vamos lá, né? Vamos lá de novo naquele lugar. O que vai acontecer? Os seus olhos já vão vir preparados para encontrar o que no próximo domingo? Alguém que não vai falar com você. Aí você vai começar a se inflamar do que não acontece. E você não consegue se abrir para o pouco, ou para os poucos, ou para aquele que te deu um bom dia, uma paz, um abraço, enfim. Isso são comentários de murmuração que vai inflamando o nosso coração, irmãos. Os espias viram tudo ruim porque eles estavam com a mentalidade do Egito. Eles murmuravam. Mas que bom que há sempre um espaço para Josué e Caleb no nosso meio. E Josué e Caleb faz calar diante de Moisés aquele povo e diz: vamos subir agora, nós vamos tomar posse dessa terra. E eles dão um relatório maravilhoso: essa terra mana leite e mel. Irmãos, de alguma forma, se de 10 leprosos um voltou, se de 12 espias, 2 voltaram para dar uma boa notícia, então o que a gente precisa mesmo? A gente precisa investir na gratidão, porque pessoas gratas são pessoas libertas. Segunda coisa, pessoas gratas são pessoas curadas. E lançou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo-lhe pelo que ele havia feito, e este homem era um samaritano. Irmãos, de onde flui a nossa murmuração? De onde fluem as nossas reclamações? Elas fluem de feridas na nossa vida. Elas fluem de machucados na nossa alma não tratadas. Pessoas gratas são pessoas curadas. Quando você está com uma dor, tudo não parece ficar cinzento para a gente? As nossas feridas, elas nos fazem enxergar as coisas de modo distorcido. Então, a partir das nossas feridas, é muito comum que a gente se torne pessoas murmuradoras, mas nós estamos aqui para sermos desafiados, confrontados, transformados, porque uma igreja que celebra não é uma igreja necessariamente que vai fazer uma festa. Isso é a expressão, mas o que nós queremos ver é Deus trabalhando no seu coração. Eu te pergunto, as coisas ao redor estão difíceis para você? Ou são suas feridas que estão mudando o ambiente que você está?
Porque quando nós estamos feridos, irmãos, nós temos a tendência de escolher dois caminhos. Escute isso aqui. Porque a gente está tocando num ponto que nós, no tempo de Deus, e Ele vai conduzir a nossa igreja, nós vamos falar mais sobre uma igreja saudável. E Deus está nos preparando para isso. Nós estamos tocando em questões aqui que às vezes você parece não entender bem se é espiritual, se é emocional, se é carnal, se é, enfim, relaxa. O Espírito Santo de Deus vai direcionar você. Apenas entenda que alguém ingrato vai normalmente escolher dois caminhos. Imagine comigo. De repente eu estou numa situação comum da vida e alguém chega perto de você e lhe agride. É horrível essa cena. Mas pela pancada ficou uma mancha no seu braço, ficou roxo. Só que daqui a alguns dias o roxo foi embora, não tem mais nenhuma marca, mas ficou em você o quê? Um trauma. E aí, ao viver essa dor, você pode escolher duas reações. A primeira reação é o caminho da vitimização, ou seja, mesmo depois de ter sarado, não está mais roxo, eu decido viver com cara de derrota. Eu decido viver com o que eu chamo de vitimização, que é o caminho do esconderijo. Pessoas que foram machucadas e não querem ser machucadas de novo, o que elas fazem? Elas se escondem, elas fogem. Eu arrisco até dizer que alguns nem querem participar de ambientes coletivos por causa disso. Você chega para uma pessoa dessa e diz assim, vamos servir? Ele diz assim, não consigo não. Eu não. Na verdade, o que ele está dizendo é assim, eu não quero ser machucado de novo, porque onde eu servi, em algum lugar, em algum momento, em alguma estratégia, com algum líder, eu fui machucado. Esse é o caminho da vitimização e a cura para isso. Vamos fazer uma faculdade? Vamos lá, você pode estudar, você precisa crescer. Ele disse, não consigo não. Por quê? Eu não tenho capacidade para isso, eu já tentei uma vez, não passei, investi, estudei, não deu em nada. Aí você diz, não quero mais saber disso, você está escolhendo o caminho da vitimização. Vamos começar um novo negócio, cara, você é empreendedor, você tem boas ideias. Não consigo não consigo não. Por quê? Porque eu já quebrei uma vez e não dá certo. Esse é o caminho da vitimização. Uma outra reação é o caminho da agressão. Ou seja, para eu não levar outra pancada, eu bato primeiro. Se aproximou, porco espinho, já chega batendo. Se você pensa que vai encostar em mim, e ao invés de me vitimizar, eu reajo com agressão. Gente, isso a gente vê o tempo todo. Dentro de casa, na vizinhança. E eu quero te estimular nessa manhã, não viva essa distorção. Talvez você está no emprego hoje, talvez você está no emprego hoje que você não está lá porque Deus te chamou, você está lá porque tua ferida te levou. Eu vou provar para ele que eu consigo. Você não pode fazer nada para provar nada para alguém. Porque você queria provar para o seu pai, você queria provar para o seu cônjuge que eu vou, porque você, na verdade, está ferido e você está infeliz e não está no lugar errado. Não está na hora de ser curado, gente? Nós vamos celebrar a nossa cura, irmãos. Cura por imposição de mãos, mas cura de alma, cura de gente sarada. Queridos, quando nós somos curados, os nossos olhos se abrem. E a partir daí nós conseguimos responder com gratidão. É por isso que você não honra o seu chefe, por isso que você não fala bem dele, porque o que te move naquele lugar é a tua ferida. Você está querendo agradar alguém porque você está com medo de alguma coisa. Pare com isso, Jesus vai curar você. Mas reconheça, porque quem celebra vive mais leve. É ou não é? Quem agradece vive mais transbordante. Gente, pessoas feridas são pessoas ingratas. Pessoas curadas são pessoas gratas. Esse é um tempo de Deus para curar a gente. Esse é um tempo de Deus de milagre de emoções, de transformação de caráter.
Gosto quando o pastor Hernandes Dias Lopes diz que a gratidão é a rainha de todas as virtudes. A gratidão, seja grato, seja grato. E por fim, me permitam, os gratos são adoradores. Um deles voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz, porque quem recebeu de Deus um toque, uma visitação, um milagre, não fica quietinho, caladinho. Ele extravasa. Do seu jeito, tá? Mas tem uma forma de você extravasar. Quando esse homem é curado, não só de suas emoções, ou seja, da rejeição, mas ele também foi purificado. Ele foi liberto de seu pecado. Então, esses leprosos não foram só curados da doença, eles foram libertos do pecado. Porque, como nós vimos, lepra também é espiritual. Ele volta correndo, se lança aos pés de Jesus e começa a adorar. Quem são as pessoas que mais adoram, gente? São aqueles movidos por um coração grato. Irmãos, eu sonho com uma igreja que todos estarão antes de começar o louvor. Porque eu não sei que cultura é essa, que a gente chega depois de meia hora num culto. Porque talvez você carregue uma mentalidade. Eu vim para ouvir a palavra. Você esqueceu que o louvor é a tua resposta para Deus? É a tua gratidão para Deus? Aí você vai dizer assim, não, pastor, mas eu adoro em todo o tempo. Aí pronto, aí encerrou a conversa. Porque aí é chute forte isso daí. É claro que a gente adora todo o tempo. É claro que a gente fala com Deus em todo o tempo. Mas é claro que tem que ter um lugar secreto para buscar a presença de Deus. É claro que você precisa separar um ambiente para ler a Bíblia e estudar a Bíblia e meditar na Bíblia. Porque enquanto você estiver lendo a Bíblia, cozinhando, lavando uma louça, é legal, mas desculpa, queridos. Tem uma ordem. Conheçamos, prossigamos, busquemos. Você vai dar sempre uma atenção dividida para Deus? Qual é o tempo do teu dia que tu separa para intimidade? E como eu sempre uso a expressão, a ilustração do casamento. Se eu passar um mês falando com minha esposa só pelo WhatsApp, o que vocês acham que vai acontecer? Vai esfriar, irmão. Precisa de toque, de afeto, de abraço, de cheiro, de dizer eu te amo, de sorrir, de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Precisa de intimidade. Quem adora, celebra. Quem celebra, adora. Então eu sonho um dia que a gente vai chegar aqui já na primeira, 10 minutos antes. E a gente já vai estar na primeira canção num louvor efusivo, porque nós amamos celebrar a presença de Deus. Adoração, olha só isso aqui, e eu encerro com isso. O diabo, o inimigo de Deus, tem um interesse enorme para te tirar do ambiente de celebração, de gratidão, de adoração. Agora entenda uma coisa. Satanás, para tentar destruir a nossa vida, ele vem com ensino satânico para tentar mudar alguma coisa na gente. E normalmente ele começa pela adoração. Lembra de Mateus capítulo 4? Na tentação de Jesus? Qual foi o golpe final de Satanás com Jesus? Tudo isto te darei. Gente, Satanás estava abrindo mão de tudo aquilo que ele acha que tinha conquistado por uma adoração. O que você quer? Então comece a adorar a Deus, porque se você quer adorar, você precisa começar a ser grato. Adoração na visão do diabo, presta atenção, é um pré-requisito para ganhar alguma coisa. Só Satanás, presta atenção nisso. Um certo dia, um parênteses, eu cheguei para um dos meus pastores e disse assim, quando é que eu sei que o diabo fala? Eu fiz essa pergunta, porque eu estava querendo discernir a voz de Deus, a voz do diabo, a voz do homem, certo? Naquela busca de, eu quero afinar os meus ouvidos. E esse pastor disse para mim, seja especialista em ouvir a voz de Deus, porque você vai perceber a estranheza quando o diabo falar. Yes, captei, aprendi. Seja tão íntimo de Deus
que quando você ouvir uma fala do diabo, você vai detectar assim, nossa, que fala estranha. Então não queira ser especialista em diabo. Seja especialista em Jesus. Quanto mais dele, menos de mim, menos do pecado, menos de Satanás. Mas voltando, Satanás é aquele que para prometer uma bênção para alguém, ele pede adoração. Como ele fez com Jesus. Atenção, queridos, Deus não está na expectativa de você vir aqui aos domingos cantar para Ele, para você tentar convencer Deus de alguma coisa. Não é essa a relação. Ele já nos abençoou e porque nós somos cheios de bênção, a gente se move em gratidão. Quem é grato se move. E nós vamos dar alguns desafios para vocês. Para exercer a gratidão, quanto mais eu compreendo o amor gracioso de Deus, mais eu tenho motivo para celebrar e para adorar. Porque gente grata é gente que agradece, é gente que adora. Você está comigo? Qual é o motivo por que você adora? É para alcançar alguma coisa de Deus? Será que você está tão assim, eu vou cantar bem bonito para convencer Deus que Ele vai me abençoar e quem sabe no final do culto Deus se converte ao meu desejo? Não, gente. É muito lindo quando um filho chega espontaneamente para nos amar, nos abraçar. E quem é pai sabe disso. Às vezes você fica assim, cara, qual é o momento que eu vou dar aquele presente que o Levi, a Bianca e a Lara estão me pedindo já há alguns meses? Às vezes é num abraço que eles chegam assim, cara, é hoje, vai ser hoje. Pronto, vai ser hoje, porque ele chegou para o encontro. E nós cultivamos isso, irmãos, na nossa casa. Os nossos filhos acordam todos os dias, a primeira coisa que eles vão fazer é encontrar com o pai e com a mãe, sabia? Mas a mamãe está dormindo, eles saem do quarto e vão beijar a mamãe que está dormindo, porque nós colocamos essa cultura na nossa casa. Ao acordar, você encontra com uma pessoa. Você não vai encontrar com controle remoto, nem com celular, nem com café da manhã. Você vai encontrar com o pai e com a mãe. Todos eles descem, abraçam, te beijam, declaram uma palavra de bênção todo dia sobre a vida deles. E aí a gente começa para as outras coisas. Porque a gente valoriza a presença. Quando você se move em gratidão, é porque você está reconhecendo os benefícios que Deus fez na sua vida. Amém?